Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que também vai ao ar, além das 6 rádios, que normalmente ele é colocado, no YouTube. Né? Se vocês tiverem a necessidade ou a vontade de ver os episódios, que são mais de 100, eles estão lá, você só precisa procurar no YouTube podcast Papo Saudável. Vocês vão encontrar entrevistas com médicos e muitas vezes a gente, além disso tudo, conversa um pouco como hoje sobre assuntos que fazem com que esse papo seja saudável, né? Então hoje nós pretendemos falar um pouco sobre o Natal. Hoje é dia de Natal. E o que é o dia de Natal, pessoal? A gente cresceu acreditando em Papai Noel, a gente cresceu acreditando na manjedoura e a gente aprendeu acreditando que era o nascimento de Jesus Cristo. E quando a gente junta tudo isso, fica uma coisa esquisita, porque Papai Noel tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo, segundo todos os historiadores, não teria nascido no dia 25 de dezembro. Eita, vem a primeira informação, né? Então o Natal, na verdade, ele tem umas raízes muito interessantes. O início das celebrações de Natal são celebrações pagãs, não tinha nada a ver com o cristianismo. Aconteciam baseado no Natalis Invicti Solis dos romanos, onde eles adoravam o sol, né? O sol invictus, né? E isso tudo comemorando o solstício de inverno, que era o dia, na verdade 21 de dezembro, que passava menos tempo no céu o sol no hemisfério norte. Aqui a gente vive no Equador, a gente não percebe muito esse tipo de situação. E isso daqui fazia com que essas comemorações se estendessem até o início do ano, né? E a data de Natal ela só foi escolhida de verdade no cristianismo pelo Papa Júlio I, que foi mais ou menos entre 320 e 353, para cristianizar as celebrações pagãs. Então os pagãos comemoravam os Solis Invictus, e aí eles trouxeram isso, vamos agora fazer com que eles comemorem o Natal e não mais as festas pagãs deles, não é? E aí assim, como fazer em relação a todo o resto? Pedro, o apóstolo Pedro, ele morreu no ano de 67 depois de Cristo. Foi até de uma forma muito dramática. Conta-se que a esposa dele, aquele mesmo Pedro que traiu Jesus lá no início, 30 anos antes basicamente, ele teria dito tentaram fazer com que ele não fosse morto, né? E a esposa dele estava lá e ela também para ser morta, e ela teria dito para ele: vale a pena morrer por aquele que morreu por nós. Foi uma frase muito legal, muito interessante, que me motiva muito, que eu concordo plenamente. O nosso Senhor Jesus, ele morreu por nós e vale a pena morrer por ele. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a data de Natal, ela traz sempre alguns pensamentos tristes. Um deles é que no final desse período se contabiliza cerca de 125 mil cristãos mortos ao redor do mundo por governos totalitários por serem cristãos. Cristãos são mortos simplesmente por serem cristãos. É uma tristeza muito grande. O Natal ele foi oficializado como feriado no Império Romano em 529 pelo imperador Justiniano. E diga-se de passagem, quando o Natal foi escolhido como essa data, Pedro já tinha morrido há mais de 250 anos. Então Pedro não teve nem conhecimento dessa história, não sabe nem o que danado era Natal que veio a ser comemorado depois. Era uma data que a gente colocou no nosso calendário, inclusive trazendo algumas tradições, como por exemplo o Iule, né, que celebrava também o solstício. Isso aí vem dos povos nórdicos e eles usavam para isso troncos de pinheiro, daí a famosa árvore de Natal, né? A árvore de Natal não tem nada a ver com o cristianismo. Alguns levam até para uma colocação de que Semíramis, que é a mãe de Nimrod, daquela da Torre de Babel, teria de alguma forma colocado troncos podres debaixo de uma árvore, dizendo que o espírito ressurgiria a partir daquilo ali. Umas viagens bem grandes, mas que geraram essa necessidade das pessoas colocarem árvores na forma de um pinheiro. Diga-se de passagem, nós nem temos pinheiro na nossa região nordeste do Brasil, né?
essas tradições, então, elas começaram a acontecer. Não sei se vocês sabem, mas outros semideuses comemoraram coisas muito parecidas com apóstolos, 12 apóstolos, com as ressurreições, segundo eles, né? Como Horus, Buda, Mitra, Krishna e Osíris. Então, o que é o Natal, na verdade? O que é que ele celebra? É realmente o nascimento de Jesus Cristo? Se Jesus Cristo, teoricamente, nasceu lá por abril, era um momento em que não tinha neve, porque nesse momento costuma ter até neve lá onde Jesus Cristo nasceu. Bom, pessoal, na verdade, o que é mais importante não é que se isso era correto ou não era correto, porque o que tudo indica, Jesus Cristo nasceu no ano 0, provavelmente foi no ano 4, né? E a Igreja Católica Ortodoxa, hoje, comemora o Natal, inclusive, no dia 7 de janeiro, não é no dia 25 de dezembro. Então tem muita gente comemorando em vários momentos, tem outros que comemoram no dia 21 e por aí vai. Mas o que é que significa de verdade o nascimento do nosso Salvador? Mesmo que não tenha sido nessa data, né? Significa um momento de renovação e esperança. Mas isso é tão simples assim, a gente diz, Natal, momento de renovação e esperança. Vocês já devem ter ouvido isso umas 10 vezes hoje, só lá nos comerciais de televisão. Renovação e esperança. Mas o que significa essa renovação e essa esperança? Esperança em quê? Renovar o quê? Natal, esse período do ano novo, esse período do final do ano, em que a gente fica meio introspectivo e a gente começa a pensar um pouco mais no que a gente poderia ter sido. Vocês sabem, tem uma pessoa que chama Harold Kushner, e eu vou ler um pouco do que ele falou para vocês. Ele diz assim, você se torna feliz vivendo uma vida que significa alguma coisa. As pessoas mais felizes não são as mais ricas, famosas, que se esforçam, leem livros sobre ou alguma coisa ou seguem a moda. Aparentemente são as pessoas mais generosas, prestativas e confiáveis. A felicidade é um subproduto e não um objeto primário. A felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você tenta caçá-la, ela foge e se esconde. Quando você para de perder tempo e desenvolve atividades mais produtivas, ela virá e pousará em suas costas. Bom, acho que é mais ou menos isso que significaria o Natal. É você começar a pensar no que fazer, daí o famoso espírito natalino. Essa generosidade, como você pode ser mais generoso com as pessoas? Como você pode ser uma pessoa que, a partir disso, vai ser mais feliz? Sabe, pessoal, eu não sou milionário, mas eu já conheci alguns milionários. E eles falam algumas coisas muito interessantes, que apesar de terem tudo, alguns que têm iates, que têm helicóptero, que têm avião, e aquilo faz com que eles se sintam meio vazios muitas vezes. E na verdade o que eles se sentem melhor, eu estava vendo uma vez sobre Elon Musk, esse da Tesla, né? E ele falando que uma das coisas que mais o deixava feliz era sobre algumas atitudes que ele tomava, como por exemplo ajudar a servir um sopão para as pessoas, né? Às vezes fazer serviço comunitário, às vezes ajudar pessoas, seja de uma forma financeira, seja ajudar fazendo companhia. Eu não sei se vocês sabem, mas segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, 30% da população sofre de depressão no Natal. E aumenta em 15% as tentativas de suicídio. Olha que coisa interessante. Um período que deveria ser de amor, de paz, e as pessoas estão pensando em morrer. Porque elas se tornam tristes baseado em certas coisas que elas não conseguiram. Elas começam a refletir sobre o passado e começam a entender que, apesar de todos os esforços, aqueles esforços não foram o suficiente para gerar uma paz, uma tranquilidade nelas próprias. E elas se sentem meio como que incompetentes. Elas têm saudades de tempos melhores, sabe? Como era bom na época em que isso acontecia. Elas não têm forças para fazer com que esse período se torne melhor do que já foi no passado. Muitas vezes são lutos, e esse luto não precisa necessariamente ser de uma morte. Nesse período de pandemia nós tivemos muitas mortes. Agora você imagina que
para isso, muitas vezes, é o relacionamento que terminou, o cônjuge que vocês terminaram um relacionamento. Isso funciona como um luto também, né? O sair de uma cidade, entrar numa cidade completamente desconhecida, essas coisas geram muitas tristezas, muitas vezes. E para completar, um aspecto mais econômico, que são os gastos extras nessa época. Isso faz com que muitas vezes isso gere uma ansiedade muito grande nesse período. Então, por causa disso tudo, o Natal ele pode se tornar um período que pode ser muito triste para as pessoas. E cabe a nós identificar essas pessoas e abraçá-los e trazê-los para o nosso lado, para que nós possamos fazer não só o bem por fazer, eu vou conversar com aquela pessoa que está triste porque eu quero fazer o bem. Não, mas para poder interagir, para fazer amigos de verdade. Vocês sabiam que em alguns lugares, como por exemplo na Coreia, os celulares das crianças elas são monitoradas em no máximo 3 horas, e para que isso aconteça, elas têm que tem um relógio quando você vai para a escola, que diz o número de passos que você dá, e esses passos definirão a quantidade de minutos que você vai ter no celular, para obrigar você a fazer atividades que não sejam somente no celular. Então, eu proponho que neste Natal, hoje, na verdade, vamos deixar mais de lado essa história de celular, essa história de redes sociais. Vamos interagir com as pessoas que realmente interessam. São pessoas que estão ao nosso redor e muitas vezes a gente está desprezando essas pessoas. Pessoas que convivem conosco todos os dias, e por conviverem conosco todos os dias, muitas vezes a gente vai deixando de lado. E a gente vai esquecendo que aquela pessoa tem necessidades, como nós também. E a gente começa a interagir. Que tal se a gente fosse agora tomar um suco e conversar um pouco sobre o seu ano, como é que ele foi? Previsão em como vai ser o seu próximo ano. Como é que serão essas festas agora? Essa ceia de Natal e tantos outros aspectos que se faz. Essa questão de ceia de Natal é sempre para juntar a família. Isso é muito bonito. O juntar a família faz com que as pessoas possam ter uma sensação de pertencimento, de pertencer a um grupo. Muitas vezes, aquelas confraternizações não necessariamente são coisas tão interessantes. Eu já vi alguns amigos meus que falaram de confraternizações que eles se sentiram extremamente deslocados, porque as pessoas muitas vezes faziam panelinhas, eram falsas, falavam umas das outras, mas numa família isso não pode acontecer. Então, quando você junta toda a família para fazer um balanço e fazer com que os limites possam ser reconhecidos e aquele grupo necessita se apoiar, aí então o verdadeiro sentido do Natal começa a acontecer. Lembrando que apesar de Jesus Cristo não ter nascido no dia 25 de dezembro, é o que os historiadores dizem, mas nada impede de nós nos preocuparmos. Em Efésios, fala que Jesus, por ter vencido, ter ressuscitado, ele está assentado à destra do Pai. E logo depois ele diz que ele levou conosco, porque ele é o primogênito. O primogênito é o primeiro irmão. Então os outros irmãos foram adiante. E diz que nós podemos nos assentar com Cristo, né? Em Cristo. E isso é muito maravilhoso. É quando nós trazemos esse aspecto espiritual para o Natal, deixando de lado só aquela história de ganhar presente, ou seja lá o que for. Quando eu era criança, eu dormia de rede e minha mãe colocava um presente, e minha maior alegria era acordar no outro dia e estar com um presente debaixo da rede, como se fosse Papai Noel. Até que um dia eu estava acordado e fiquei acordado, fazendo de conta que estava dormindo, para perceber que era ela que botava aquele presente, né? Toda criança já passou por algo parecido. Mas o Natal, ele vai muito além do que simplesmente um presente. Às vezes, esse presente ele não é nada comparado com o que você pode doar para as pessoas no que se refere a uma empatia, o amor que você possa distribuir para as pessoas próximas e também para aquelas pessoas que você não conhece. Isso
é o verdadeiro sentido do Natal. Então, pessoal, desfrutemos esse dia de hoje, principalmente junto com as nossas pessoas queridas. Diga para as pessoas ao seu redor: eu te amo. Isso é importante de ouvir. As pessoas muitas vezes esquecem disso. Elas precisam ouvir: eu gosto de você, você é importante para mim. Fala para as pessoas que são importantes para você e você vai ver como você também vai ficar muito mais feliz. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Próxima semana nós estaremos juntos de novo falando sobre um outro assunto que pode ser muito útil, porque afinal de contas aqui é o Papo Saudável, né? Um forte abraço, fiquem com Deus. Até próxima semana. Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas. 99981-6640. Meus amigos, hoje eu gostaria de fazer um testemunhal em relação aos nossos 2 patrocinadores e que eu tive o privilégio de começá-los: a Dental Clínica e o Super Entrega. A Dental Clínica é uma clínica que eu idealizei. Eu sou dentista de formação, sou formado há 34 anos, e eu idealizei uma clínica que fosse simplesmente maravilhosa, que fosse completa e que não fosse fake. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Se faz 1001 propagandas, muitas vezes falsas, de coisas que não se faz ou que se faz de uma forma muito precária. A Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas é extremamente completa. Nós temos hoje desde o nosso próprio tomógrafo para fazer as imagens e poder fazer implantes, e até na busca, você sabe que os americanos muitas vezes pedem para que se faça tomografia para procurar muitas vezes cânceres, cistos, granulomas, coisas que a gente consegue ver com muita qualidade com uma tomografia. E nós temos um tomógrafo alemão de última geração. Além disso, nós temos o maior centro de fresagem do Brasil. Fresagem é quando uma máquina ela pega um bloco de porcelana, ela fresa, ela esculpe e ela faz essas facetas como as minhas. Eu fiz 30 facetas na minha boca, meus dentes eram muito curtinhos e eles não apareciam. E aí eu fui melhorar o meu aspecto, meu sorriso e o meu visual. Então, além de tudo isso, a gente tem tudo mais que você possa imaginar, inclusive um laser de alta potência que a gente consegue fazer a remoção de cárie, a remoção de gengiva muitas vezes e até de osso sem anestesia, em 80% dos casos. Então, a clínica é extremamente completa, é uma clínica maravilhosa e que está disponível para você de uma forma completamente sem compromisso. Você pode chegar até nós, faz o teu orçamento, eu mesmo vou analisar a tua boca e vou poder ver o que é que eu indicaria para ti. E você não precisa necessariamente fazer nenhum acerto por isso. Isso é simplesmente uma análise inicial. E aí, caso você queira tratar conosco, será uma honra tê-lo aqui na Dental Clínica, tá bom? Eu agradeço muito e espero ver vocês lá. E caso vocês queiram entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, o telefone é o 99981-6640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador, ou se for o caso no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, né, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias, com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante.
tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir, 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário,